Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a uma oficina de capacitação do ato convocatório 9A. Vamos aguardar todos entrarem na sala para a gente começar a apresentação. Pronto, pessoal, vamos começar a oficina de capacitação para a apresentação dos projetos do ato convocatório 9A. Eu sou Milena Bastos, sou gerente de acompanhamento e prestação de contas e formalização dos projetos. Eu respondo pela gerência de projetos esportivos e eu estou aqui hoje com essa grata satisfação de recebê-los, estreando aqui mais um projeto do eixo Materiais e Equipamentos Esportivos. Então, assim, eu tenho uma breve apresentação para vocês. O foco hoje é habilitá-los no sistema para que vocês possam apresentar o projeto, né, dentro das regras do ato convocatório. Nós estamos já com quase todos os clubes presentes. Eu acho que, como eu já dei 5 minutos de tolerância, se alguém mais chegar, não vai perder tanto. Todos me escutam? Escuta-te, Lara. Sim, Milena, sim. Na apresentação, pronto. Nós estamos aqui hoje com 16 clubes participantes desse ato convocatório. 5 são clubes filiados plenos e os outros, os 11, são filiados primários. Então, assim, é uma grata satisfação, vou ler o nome dos clubes. Como são um número grande de participantes, a gente não vai abrir para perguntas agora e para apresentação, mas a gente vai ter bastante oportunidade de se conhecer no dia a dia. Cada projeto tem um responsável técnico aqui que cuida do projeto desde essa fase inicial de formalização. Eu estou juntamente aqui hoje com a Tilara, que é a coordenadora da área de formalização de projetos. A Amália, ela é a supervisora da área, mas em função de uma demanda extraordinária aqui do comitê, ela não se faz presente na capacitação de hoje. Mas a gente vai ter aí um longo caminho até o final do ciclo olímpico, trabalhando conjuntamente com vocês, para que vocês possam realizar esse projeto da melhor forma e que esse recurso que está sendo destinado aos 16 clubes sejam otimizados em prol da formação de atletas. Então, os filiados plenos: Clube Atlético Juventus, Clube Campineiro de Regatas e Natação, Clube de Campo de Rio Claro, Sociedade Morgenal e Arte Clube Santa Amaro. Eu acho que desse grupo temos o Morgenal e o Santa Amaro, que já foram parceiros em editais anteriores. Os outros são estreantes nesse eixo de materiais e equipamentos. E como Milena, filiado... Oi. Desculpa, sua apresentação ainda está na primeira página. Na lista de participantes, não? Não, está na capa ainda. Então, vamos ver como é que eu faço. Vou de novo tirar. Está na lista de participantes, Tilara? Ainda não. Acho que eu vou precisar de um suporte técnico aqui. Vocês me dão um minutinho, por favor? Oi, estou de volta. Peço desculpas aí pelo problema técnico, mas eu estava aqui justamente apresentando essa tela, que são os clubes participantes desse ato convocatório. E aí eu começaria a ler agora os filiados primários, que é a Associação Atlética Unifacisa, Associação de Pais e Amigos Moveon, Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil, Associação Professor Arthur Novaes, Associação Vôlei Bauru, Brasil Vôlei Clube, Brasília Vôlei Esporte Clube, Clube de Regatas Bandeirante, Clube Desportivo Atitude, Clube Esportivo Helvétia e Tuna Luso Brasileira. Então, esses são os nossos parceiros aqui nesse ato convocatório. Então, assim, pessoal, aqui a gente está num ambiente de formalização do projeto. O CBC vem trabalhando intensamente para fazer com que o recurso chegue aos clubes.
E aí, uma das premissas dos atos convocatórios nossos é a formalização simplificada. Então, vocês vão ter a oportunidade de formalizar esses projetos numa metodologia inovadora que o CBC traz, onde o recurso é aportado para o clube faz a seleção dos itens que ele pretende comprar, mas de forma simplificada, o projeto é simples de preenchimento, não precisa orçamentação. Então, vocês vão ter aí um momento com Tilara, onde ela vai mostrar o sistema, ela vai mostrar como são os critérios. Então, cabe a mim dizer mais que é uma sistemática muito simples. Então, assim, para quem está estreando, vocês vão ter todo o suporte técnico da gente para fazer essa formalização de uma forma mais assertiva possível. Os valores que foram comunicados a vocês, que cada clube teve como limite financeiro atribuído pelo colegiado de direção, são valores pautados na meritocracia. Então, hoje, a meritocracia, o resultado esportivo, é o que canaliza, que define, né, qual o valor que o clube vai receber. Então, tem vários critérios, eu vou mostrar aqui hoje também, que chegaram a esse valor final. O projeto, o recurso é repassado de forma única, é um único repasse, então já dá essa estabilidade financeira para todo o ciclo. Então, como vocês estão formalizando esse projeto agora no final de 2022, vocês vão ter recursos para o ano de 2023 e 2024. E ele tem a previsão de materiais e equipamentos esportivos, então a ideia é a gente dividir esse recurso para os 2 anos, para que haja essa sustentabilidade do projeto, o projeto continue sendo alimentado, e aí, logicamente, quando terminar esse ciclo, havendo uma boa execução, vocês vão ter a renovação do projeto para o ciclo subsequente. Então, aqui é uma tabela, né, que foi publicada no site, vocês receberam, onde tem o valor individualizado por critério, são 7 critérios estabelecidos, e nessa coluna final é o valor total. Então, temos clubes aqui que variam acima de 200 mil até 544 mil. Então, esse valor vai ser dividido, né? Aí tem uma forma de equacionar o filiado pleno, ele tem que reservar 100 mil para a segunda lista, e o primário ele tem que dividir esse valor em 2 parcelas, né? Em 2 vezes. Então, a primeira lista fica com 50% e a segunda lista com 50%. Então, assim, para os filiados primários e plenos, vocês vão ter direito de adquirir materiais esportivos. Então, vocês vão compor esse projeto com os materiais esportivos que vocês entenderem que são necessários para a formação esportiva, dentro daqueles esportes que vocês participam de campeonatos brasileiros interclubes. Então, os materiais esportivos aqui são entendidos como os itens de consumo, os quais, dentro de um curto período de tempo, perdem e têm reduzido as suas condições de usabilidade. É a lógica do ato convocatório. E o equipamento são os itens que mantêm as condições de usabilidade durante maior período de tempo e devem ser incluídos no patrimônio dos clubes filiados plenos a partir da aprovação de prestação de contas. Então, somente aqueles clubes plenos que a gente separou ali na lista, que podem propor a aquisição de equipamento nesses projetos. Então, assim, para que vocês tenham ideia de qual o caminho que a gente vai trilhar, eu fiz aqui uma linha do tempo, né, um fluxo, só para vocês saberem qual é essa trajetória que vai ser cumprida até a formalização do projeto. Então, primeiro, o CBC publicou o ato convocatório, tendo as definições e requisitos e prazos. Então, essa etapa vocês já cumpriram no processo de formalização. O clube, vocês já apresentaram a manifestação de interesse para participar do ato convocatório, e o colegiado de direção já definiu o aporte financeiro que cada clube terá direito, que é aquele valor que eu apresentei agora na tabela e que vocês já tiveram conhecimento. Então, agora, o próximo passo vai ser que os clubes apresentem o projeto elaborado com base no valor definido. Então, vocês vão elaborar um projeto contendo materiais e equipamentos, tendo uma noção de se isso vai caber na parcela da lista 1 do projeto, né? Então, vocês vão elaborar um projeto com essa pertinência financeira também.
O CBC vai analisar o projeto e submeter de novo ao colegiado de direção, que é quem faz a avaliação final e aprovação. Então, é feita uma análise de pertinência, se os itens são correspondentes aos esportes que o clube participa do CBI, se há uma proporcionalidade com o número de atletas daquele esporte, se a especificação técnica está adequada e está permitindo competitividade. Então, tudo isso vai ser tratado aqui hoje para que vocês componham esse projeto com itens e com descrições e com quantidades adequadas à equipe esportiva, que são os atletas que vocês atendem para cada esporte. É formalizado o termo de execução contendo as obrigações dos partícipes, então já é um termo de execução padrão, onde a gente vai descrever todas as obrigações contratuais, né? Quais são as obrigações que o clube tem que cumprir, questão da legislação, da forma de aquisição, para adquirir tem que ser pregão eletrônico dentro da norma do CBC. Então, assim, para que vocês tenham, né, todas as regras postas e o presidente do clube assine esse termo, assumindo e se comprometendo no fiel cumprimento. O clube vai receber os recursos para a execução do projeto e aí o CBC concede uma ordem de início. Então, vocês só começam a executar o projeto depois que o CBC dá essa ordem de início e diz, pronto, está alinhado, todos os clubes vão cumprir um cronograma e vão seguir um roteiro de execução, desde o planejamento, a pesquisa orçamentária, a realização dos processos de aquisição, prestação de contas. Então, a gente tem todo um caminho já muito bem traçado, um sistema modelado especificamente para cada etapa dessa. E aí, enfim, o que é que vocês devem estar se perguntando? O que é que eu vou poder colocar, né, dentro desse projeto? O que é que eu posso contemplar? Então, no universo do material esportivo, as listas de itens já são definidas pelas confederações e ligas. Então, o sistema do CBC já tem uma relação já pronta a partir do que a gente convencionou com a confederação e liga de cada esporte. Então, você já tem um rol de itens que podem ser selecionados para entrar no projeto de vocês. As especificações complementares são propostas pelos clubes, desde que não conflitem com as especificações técnicas das confederações. Então, a confederação vai colocar lá um determinado material e uma descrição mínima. Então, pode ser que o clube entenda que precisa complementar essa especificação para comprar melhor, para ser mais assertivo durante o processo do pregão. Então, para isso, vocês têm essa discricionariedade de complementar a especificação, e isso é feito neste momento de formalização do projeto. É verdade a inclusão de itens que não constem na lista, então, para que vocês já saibam, acontece de clube dizer, mas a lista do basquete não contemplou esse item que eu gostaria. Então, infelizmente, se for material esportivo, não tem como incluir itens que não já estão previstos pela confederação. E os itens devem ter consonância com os esportes que o clube participa do CBI. Então, assim, às vezes a gente tem um rol de todos os esportes parceiros, né, do CBC, mas o clube, ele elegeu os esportes que ele queria participar do CBI. Então, a gente faz uma inter-relação. Para a gente que trabalha com a meritocracia, para o CBC, o clube precisa estar investindo o recurso onde ele participa de campeonato, onde ele vai ter os resultados esportivos estratificados, para que a gente possa valorizar a performance esportiva e o desempenho nos próximos atos convocatórios. Então, há uma inter-relação, uma integração de eixos. O CBC espera que, assim como o clube elegeu para o campeonato, ele também eleja para o material e ele também eleja para profissionais no eixo recursos humanos. Então, há essa interdependência que precisa ser observada agora na composição. Porque, se não for observado, acontece do clube propor e a área técnica vai depois diligenciar e dizer, olha, esse item não pode entrar porque não é o que você participa de campeonatos. Os clubes precisam obrigatoriamente incluir uniforme no projeto. Então, preferencialmente nessa primeira lista, que é a lista inaugural, porque o CBC entende que para participar de campeonatos ele precisa ter o uniforme padronizado com o selo de formação de atletas. Então, é o momento de vocês verificarem qual é
o esporte que vocês estão precisando de uniforme para já aproveitar o momento, né, e esse apoio financeiro para fazer essa aquisição. Deve ser priorizado o uniforme de competição, então, na lista das confederações tem uniforme de treino, de passeio e de competição. Então, se vocês tiverem uma limitação de recurso, priorizem, a orientação é priorizar o uniforme de competição. E a obrigatoriedade de prever nessa descrição que tem que conter o novo selo de formação de atletas. Então, está até destacada aqui a questão do novo, porque até a partir de fevereiro de 2023, para participar do CBIs, a gente vai exigir que seja o selo novo. Então, nesse momento, às vezes o clube já tem o uniforme e está participando regularmente com o selo antigo, que é o selo na horizontal. Então, agora é esse selo quadrado, né, para que vocês, né, rememorem, vocês foram comunicados, mas é importante que, se vocês estiverem com o selo antigo, já aproveitem o momento para incluir no projeto com o novo selo. E equipamentos esportivos? Então, para os clubes filiados plenos, eles têm que ter também consonância com os esportes desenvolvidos pelo clube no CBIs. Os equipamentos têm que ser compatíveis com o projeto, né? Não pode ser um equipamento que não tenha uma inter-relação com os esportes desenvolvidos. E esses equipamentos, eles são muito bem avaliados, assim, a especificação técnica, porque essa especificação é proposta pelo clube, é diferente do material que a confederação já define a especificação principal, né? Então, o equipamento vai ser definido desde a especificação técnica principal ou a complementar pelo clube. Então, o clube precisa trabalhar bem essa especificação para não direcionar para um determinada marca, para que realmente haja ampla competitividade e que vocês alcancem consigam finalizar a aquisição de uma forma plena, sem nenhuma irregularidade. Esses itens, eles precisam, no final, se a prestação de contas for aprovada, eles são integrados ao patrimônio do clube. Então, por isso que só os filiados plenos, que possuem sede própria, né, que já está em outra situação de filiação, é que faz jus a esse tipo de equipamento. E a doação, ela passa a ser automática a partir do momento que as contas são aprovadas. Então, assim, esse último slide fala um pouco da questão da instalação, é mais um alerta, porque às vezes os clubes, né, dependendo do valor que tenha de aporte financeiro, querem comprar um piso, né, que demanda de uma instalação prévia. Então, para itens que demandam instalação prévia, é preciso que o clube ateste que vai ter essa condição, e que vai se comprometer em fazer isso, porque o recurso do projeto ele não cobre despesas de obra, de instalação esportiva, tá certo? Então, qualquer adaptação necessária tem que ser feita por parte do clube, né, com recurso próprio e anteriormente à aquisição. Então, é isso, eu deixo aqui o meu contato. Nós vamos ainda nos falar aqui durante a capacitação. Eu vou passar a palavra para a Tilara, mas ao final tem um chat, né? Tem uma pessoa fazendo o gerenciamento aqui do chat. Se vocês quiserem registrar qualquer dúvida, nós vamos responder aqui pelo chat, ou se for uma dúvida geral, a gente aproveita para disseminar aqui com todos os participantes e no final a gente abre para palavras. Porque às vezes é uma dúvida agora que já vai ser esclarecida ou na fala da Tilara, ou na hora da apresentação do sistema. Então, vamos correr aqui com o tempo para aproveitar ao máximo esse momento com vocês. Pode falar, Tilara. Boa tarde a todos. Eu me chamo Tilara, sou coordenadora de formalização aqui do CBC. Estarei com vocês nessa fase de apresentação do projeto, celebração do termo de execução, até o momento da emissão da ordem de início. Já falei com alguns aqui pelo telefone, é um prazer conhecê-los pessoalmente e estarei à disposição de vocês aí durante todo esse período, tá bom? Vamos lá, vou projetar aqui uma apresentação também. Vocês conseguem visualizar? Sim, Tilara. Sim.
Então, vou iniciar aqui com a fase do cronograma, né, apresentando para vocês o cronograma do ato convocatório. Então, nós já passamos por essa fase de manifestação de interesse, conforme a Milena já falou, definição do aporte financeiro pelo colegiado e o referendo do presidente. Estamos na fase de preenchimento do projeto na plataforma. Então, vocês terão até o dia 2 de setembro para finalizar o preenchimento desse projeto na plataforma e enviar para o CBC analisar. À medida em que a gente for avançando aqui nas apresentações, vocês vão ver que o sistema ele é simplificado. O que vai exigir um esforço de vocês vai ser mais nessa definição dos itens. Ali, as listas elas já estavam divulgadas no nosso site, elas já foram disponibilizadas para vocês. Então, desde o momento em que vocês manifestaram interesse, essas listas já estavam lá possibilitando a escolha desses itens, né? Então, até o dia 2 de setembro, vocês têm para enviar esse projeto para seguir com as demais etapas do cronograma. Então, na sequência, teremos a análise e emissão dos pareceres, avaliação do colegiado, necessariamente precisamos abrir o prazo de interposição de recursos e, assim, temos a previsão regulamentar de finalizar até 30 de novembro. Porém, a partir do momento em que vocês começarem o preenchimento do projeto, tem um cronograma de execução dessa parceria. E conforme a Milena já adiantou, as aquisições dos itens ela é feita por pregão eletrônico. Então, demanda uma atenção e o cronograma ele é um pouco enxuto. Então, a nossa intenção é cada vez mais antecipar esses prazos de formalização para possibilitar que vocês tenham mais tempo durante a fase de planejamento, de pesquisa. Então, vocês vão ver aqui que no último item aqui do cronograma, que é a ordem de início, ela está prevista no ato convocatório para acontecer em janeiro de 2023. Só que a nossa intenção é conceder essas ordens de inícios a partir de 1º de novembro de 2022, porque aí vocês ficariam com esses 2 meses do final desse ano para a fase de planejamento e de pesquisa de mercado dos itens que vocês irão adquirir a partir de janeiro de 2023. Então, o quanto antes vocês conseguirem enviar esses projetos para a gente já consegue analisar e emitir as diligências que forem necessárias, tá bom? Então, o projeto, conforme o item 7.2 do ato convocatório, ele já é um modelo definido pelo CBC e é um modelo totalmente eletrônico via plataforma do Comitê Digital. A gente já liberou o acesso, então, quando vocês entrarem no Comitê Digital, já tem lá o aplicativo edital de materiais e equipamentos. Esse aplicativo já está disponível para vocês e toda a comunicação é feita via sistema. Então, o preenchimento do projeto, o envio das declarações, as comunicações, todas feitas via sistema. Depois da minha fala, o Tagore vai apresentar o sistema e fazer o passo a passo de como que vocês vão fazer o preenchimento desse projeto. Também como premissa de simplificação dos procedimentos, a maioria dos itens que compõem o projeto, elas já foram padronizadas e já estão pré-definidas pelo CBC. Então, são poucos itens que cabe o clube preencher dentro do projeto. Então, conforme item 7.3 do ato, eu trago aqui os itens que compõem o projeto. Então, identificação do clube, vocês vão ver que isso já está padronizado na plataforma, já é automático. A identificação do projeto é um dos itens de preenchimento obrigatório pelo clube. A justificativa, ela já está padronizada. O objeto também já está padronizado. O objetivo, os benefícios, a situação atual. Essa situação atual é específica para aqueles clubes que participaram do edital 7. Dentre os 16 clubes participantes, nós temos 2 que participaram do edital 7. Então, essa situação atual são os itens que foram adquiridos na fase do edital 7, na segunda fase. O detalhamento dos itens, que é a proposta do projeto dos itens que serão adquiridos. A equipe esportiva, que são os atletas que também já estão cadastrados no CDC.
Então, isso também já é automático no sistema. Os esportes desenvolvidos, que conforme a Milena já adiantou, são os esportes que vocês participam do CBI. Então, para participar desse ato convocatório, todos os 16 clubes passaram pela análise de capacidade técnica operacional. Durante essa análise, a gente avaliou a experiência prévia dos esportes que vocês desenvolvem e participam de campeonatos brasileiros interclubes. Então, dentre esses esportes, vocês vão escolher quais vocês contemplarão no projeto do ato convocatório 9. Podem ser todos ou pode selecionar alguns dentre esses. O cronograma de execução, que é esse cronograma de execução que eu citei agora há pouco, que fala das etapas das aquisições, da etapa de planejamento, de pesquisa, do processo de aquisição, a entrega dos itens e a prestação de contas. Esse cronograma de execução, ele também já está padronizado, e as metas. Então, esses 3 itens são os itens principais e de preenchimento pelo clube, que é o título do projeto, definir os itens e os esportes que serão atendidos. Sobre o detalhamento desses materiais e equipamentos. Assim como a Milena já adiantou, os materiais são aqueles fornecidos a lista fornecida pela Confederação. Então, a lista já está publicada no site e os itens de materiais esportivos são exclusivamente aqueles definidos pelas confederações e ligas dos esportes. Os uniformes também estão nas listas das confederações, porém, as especificações dos uniformes, ela é definida pelo clube. Um pouco mais à frente eu vou falar com mais detalhes sobre os uniformes. E os equipamentos, eles são de livre escolha pelo clube filiado pleno. Cabe aqui um adendo também, quando fala da questão dos valores, né? Os clubes filiados primários, ele tem um valor dividido por 2, que é para a primeira lista, que ela é feita agora, no momento da apresentação do projeto, e a segunda lista, que a gente vai formalizar em junho do ano que vem. Então, se o clube vai receber R$240 mil, ele tem 120 mil para essa lista e 120 mil para outra lista. Então, vocês vão compor a lista de vocês fazendo essa compatibilidade financeira com o valor que tem disponível. Isso para os filiados primários. Já o filiado pleno, ele tem que garantir uma reserva de 100 mil para a última lista em materiais esportivos. É muito importante falar isso, porque é uma das premissas desse ato convocatório, que a intenção do CBC é manter o clube suprido de materiais durante todos os anos do ciclo. Então, se um clube filiado pleno, ele recebeu, vamos supor, R$500 mil, ele pode gastar até R$400 mil nessa primeira lista, sendo que ele tem que deixar exclusivamente R$100 mil em materiais esportivos para a segunda lista. Entrando aqui agora na definição dos itens, né? Como que vocês vão preencher. Tá? Agora vai fazer o passo a passo no sistema, mas eu já quero adiantar algumas coisas que são objeto de diligência e que são objetos da nossa análise quando da apresentação do projeto. Então, os materiais esportivos, a especificação técnica, ela já é definida pela Confederação. Então, eu trouxe aqui o exemplo da bola de basquete feminino. Então, a Confederação de Basquete trouxe na especificação que a bola de basquete Spalding, que é a fornecedora oficial, ela trouxe o modelo, o tamanho e um mínimo de 6 bolas. Então, vocês devem observar estritamente o que está na especificação técnica da Confederação. Essa especificação técnica é a especificação técnica que vocês vão fazer a pesquisa de mercado e é a especificação técnica que vocês vão colocar no termo de referência para o pregão eletrônico na aquisição. Então, essa especificação ela não pode ser alterada. Ela pode ser complementada, mas não pode ser alterada. Então, nesse caso aqui, que a Confederação já trouxe o modelo da bola, já trouxe, inclusive, a marca, que é a marca utilizada nos campeonatos, não cabe uma especificação técnica complementar. Então, o que cabe o clube fazer nesse momento? Colocar a quantidade, que deve observar o mínimo de 6 bolas, e a memória de cálculo, para definir qual foi, para esclarecer qual foi o critério que chegou nesse quantitativo.
Então, se o clube colocar aqui que ele chegou no quantitativo de 12 bolas, ele coloca a memória de cálculo para definir qual foi o critério utilizado. Eu trouxe mais um exemplo de material, que são as faixas elásticas superbends. Nesse caso, a confederação colocou faixa elástica para exercício com cores e intensidades diversas. Então, aqui ela deixou aberto as cores e as intensidades. Nesse caso, necessariamente, cabe uma especificação técnica complementar. Porque se você for para o processo de aquisição e deixar dessa forma, qualquer item será aceito no momento lá do pregão. Então, você tem que detalhar na especificação técnica complementar qual que é o item que você busca no mercado. Então, nesse exemplo da Superbend, eu quero a Superbend da cor preta e intensidade forte, eu quero da cor roxa e intensidade média. Então, você vai colocar na especificação técnica complementar qual que é a intensidade e a cor. Já adianto que tem alguns itens da lista que tem litros variados, tem intensidades variadas, tem pesos variados. Então, sempre quando tiver essa expressão mais ampla, vocês têm que definir aqui qual que é o peso, qual que é a quantidade em litros que vocês precisam. Também definir quantidade em memória de cálculo. Isso para os materiais esportivos. Uniforme. Como eu adiantei, o uniforme, a especificação, ela não veio preenchida pela confederação. Foi uma opção que nós conversamos com as confederações e foi uma evolução da lista que a gente utilizou no ano de 2021 para essa lista de 2022. Então, cabe ao clube definir qual que é a especificação que ele precisa para o uniforme que ele utiliza. Então, essa especificação, ela deve contemplar as características mínimas do item. Então, qual que é o tipo de tecido? Esse conjunto, ele é composto do quê? Esse conjunto, ele é composto de bermuda e camiseta regata. Esse conjunto é composto de camisa polo com calça, do tecido de algodão, 100% poliéster. É a composição do conjunto, o tecido, os tamanhos, que você pode variar de tamanho P ao G, P ao extra G, e necessariamente a obrigatoriedade do selo de formação de atletas e da logo do clube. Então, isso deve ser preenchido na especificação técnica complementar. Também a quantidade e também a memória de cálculo. No uniforme, é muito importante observar a quantidade e a memória de cálculo, porque nós fazemos a vinculação diretamente com o número de atletas. Então, assim, se o clube tem 10 atletas cadastrados no CDC e solicita 50 uniformes e não apresenta uma memória de cálculo ou uma justificativa plausível, nós iremos abrir diligência para justificar a necessidade desse número, porque está uma média de 5 uniformes por atleta, né? Tem algumas situações em que, de fato, o clube precisa de 4, de 5 uniformes por atleta, mas tem a justificativa. Tem treino pela manhã e pela tarde, campeonatos aos fins de semana, eu tenho 2 cores de uniforme, eu tenho um uniforme que é preto e um uniforme que é branco, então vai de acordo com a especificidade do seu clube, mas precisa trazer essa informação. Além disso, alguns uniformes de competição, a confederação já trouxe a especificação. É o caso da esgrima, do wrestling, do judô, do nado artístico e do tiro esportivo. Esses 5 esportes, a confederação já trouxe a descrição do uniforme de competição, porque é uma exigência para participar dos campeonatos. Então, vocês vão ver na lista que os uniformes de passeio, de viagem, para esses esportes, ele também está aberto para o clube. Agora, os de competição, não. O de competição, ele está restrito, que já é a especificação que a confederação trouxe. Nesse caso, o clube pode complementar, especialmente colocando as cores do clube, os tamanhos indicados, mas nunca alterar o que a confederação colocou, certo? Equipamento. Então, o equipamento ele é de livre escolha, né? Então, tanto o nome do item, a especificação técnica complementar, a unidade, a quantidade e a memória de cálculo, elas são definidas pelo clube filiado pleno. Mas tem alguns itens que precisam ser observados.
Então, o primeiro que eu trouxe aqui, que a especificação deve conter as características mínimas para aquisição do item, como dimensões aproximadas e o material de fabricação. Então, se você vai comprar uma mesa, por exemplo, você vai ter que colocar qual é o tipo de fabricação dessa mesa, quais são as dimensões aproximadas, sempre lembrando que essas dimensões aproximadas, elas ampliam a competitividade no mercado, evita a restrição e possibilita que você consiga que mais fornecedores participem do seu pregão. Em caso de indicação de marca específica, é necessária a apresentação de laudo técnico. Então, se o clube, por algum motivo, tem a necessidade de adquirir um item de determinada marca específica, essa indicação ela deve vir acompanhada de um laudo técnico para justificar a escolha dessa marca. Por outro lado, caso o clube tenha alguma marca de referência, mas que não seja necessariamente aquela marca, ele pode incluir a expressão igual, similar ou superior. Contudo, a especificação ela não pode ser tão restrita que apenas direcione ou leve apenas para aquela marca, certo? Então, colocando medidas aproximadas, possibilitar outros materiais e colocar igual, similar ou superior apenas como referência, também é possível. Vedada a inclusão de itens de natureza administrativa, como notebook, tablet, e outros itens que não sejam esportivos. E equipamentos com metragem será necessário apresentar planta baixa. Então, a Milena deu o exemplo do piso, né? Então, nessas situações em que necessita de instalação de piso, tela de sombreamento, que tem uma área maior para instalação, vocês precisaram apresentar uma planta baixa para ilustrar e para confirmar que aquele quantitativo solicitado, ele é compatível com as dimensões que o clube possui. Então, feita essa parte do preenchimento do projeto, o CBC vai receber esses projetos, analisar e emitir diligência, se for o caso. Após a emissão das diligências e as respostas, recebimento de respostas, nós vamos emitir os pareceres, sugerindo a aprovação do colegiado. Encaminharemos esses pareceres e as listas para o colegiado de direção, eles vão avaliar, aprovar e selecionar esses projetos. Aqui eu trouxe uma informação muito importante, é que a cada etapa da formalização, a gente faz uma verificação de regularidade do clube. Então, nós fizemos no momento da manifestação de interesse e fizemos no momento em que a gente fez a definição dos valores. Essa verificação de regularidade tem a regularidade fiscal trabalhista, a validade da certidão de registro cadastral e também pendência com todas as áreas do CBC. Então, a cada etapa da formalização, a gente verifica se o seu clube tem alguma pendência, abrimos diligência para saneamento, mas o clube não avança de etapa se restar alguma pendência em qualquer das áreas do CBC. Então, seja um documento que o clube esteja faltando para alguma área, seja uma contribuição associativa, a certidão de registro cadastral, ela tem que estar válida até o momento do recebimento do recurso. Então, depois da avaliação do colegiado de direção, tem a homologação e referendo do presidente. Feita essa parte de aprovação do projeto, o clube vai precisar encaminhar aquelas declarações que são anexas do ato convocatório. Alguns clubes me perguntaram antes, na manifestação de interesse, se já precisavam mandar essa declaração. Essas declarações elas vão ser aportadas lá no sistema. O Tagore vai mostrar para vocês como é que aporta essas declarações. Então, após a aprovação do projeto, vocês vão receber um comunicado da gente dizendo que os projetos foram aprovados. E essas declarações devem ser impressas, assinadas pelo dirigente e devem ser colocadas no sistema. Da mesma forma, o projeto final, ele também deve ser impresso, assinado pelo dirigente máximo e também deve ser aportado na plataforma. Então, finalizada a etapa de avaliação e aprovação do projeto, passamos para a fase de celebração dos termos de execução. Mais uma vez, nessa etapa, nós faremos a verificação da regularidade. Estando tudo ok, encaminharemos um ofício para abertura das contas correntes e poupança.
Essa conta corrente, essa poupança, ela é específica para essa parceria. Então, aqui hoje temos clubes que estão participando tanto do 9A, do ato convocatório 9A, quanto do 8B. Então, eles vão ter que abrir 4 contas. Então, uma conta corrente para cada ato convocatório, certo? Uma conta corrente, uma conta poupança para o 9A, uma conta corrente, uma conta poupança para o 8B. Então, essa conta corrente ela é específica dessa parceria. Então, essa conta corrente será por lá que o CBC vai transferir o recurso e a poupança é onde o valor vai ficar aplicado. Após a abertura dessa conta, encaminharemos a minuta do termo de execução para assinatura dos presidentes, dos dirigentes. O CBC fará a descentralização de recursos e a emissão da ordem de início. Conforme eu falei no começo, a nossa intenção é que essa ordem de início seja emitida no dia 1º de novembro, para possibilitar que vocês já comecem a execução desses projetos ainda esse ano. É isso, coloco aqui os meus contatos, agradeço mais uma vez e me coloco à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat e ao final das apresentações também a gente libera para outros questionamentos, tá bom? Obrigada. Agora o Tagore, não é, Tilara? Boa tarde. Sou o Tagore, sou analista de projetos aqui do CBC. Vou mostrar o passo a passo do preenchimento do projeto no nosso sistema. Inicialmente, vocês vão acessar o comitê digital com a senha e o CPF de vocês, que vocês já estão acostumados a usar. Na lista de aplicativos, vocês vão buscar pelo de equipamentos e materiais esportivos do ato 9. A tela inicial já vai mostrar o clube de vocês. Nesse caso, a gente está usando como exemplo o Juventus. Para acessar o sistema para fazer o preenchimento, vocês cliquem aqui nesse lápis. O que vai ser preenchido nesse momento é a aba formalização. Essa aba dados gerais, quem faz o preenchimento é o CBC em momento posterior. Então, a gente acessa aqui a aba de formalização e dá início ao preenchimento do projeto e da lista de materiais e equipamentos. Como a Tilara disse, a maioria dos itens do projeto já são pré-definidos, já estão estabelecidos aqui no sistema. Nessa primeira aba aqui, projeto, a primeira coisa que o clube tem que fazer é clicar nesse botão dizendo que está ciente sobre a execução do projeto em 2 etapas, que são as 2 listas de materiais. Então, ele clica aqui em sim. Aqui embaixo, ele vai mostrar qual ato convocatório se refere, vai buscar, de acordo com o status do clube, se ele é filiado pleno, aqui nesse caso, já vai mostrar que ele tem direito a materiais e equipamentos, e se for filiado primário, somente materiais. Já vai demonstrar aqui também os esportes que são aptos ao clube escolher para serem contemplados no projeto. No caso do Juventus, trouxe aqui ginástica rítmica e natação, e ele pode selecionar tanto ambos quanto somente um. No caso aqui, eu vou colocar os 2 para exemplificar. Nessa aba aqui, um outro item que deve ser preenchido obrigatoriamente é o título do projeto. Vou colocar um teste, e esses demais itens aqui que a Tilara falou, objeto, justificativa, objetivo geral, benefícios, beneficiários / equipe esportiva e metas, também são pré-definidos. Aqui embaixo vai aparecer uma lista suspensa para ele selecionar quem é o responsável técnico dessa parceria. No caso, eu vou colocar eu como exemplo. Clico em salvar e prossigo para a próxima aba. Você vê que ele já deu uma mensagem aqui de registro atualizado com sucesso. Essa próxima aba de capacidade técnica é de mera consulta. O texto que contém aqui, ele é extraído lá do CDC e diz que o clube tem essa capacidade técnica e operacional para atuar no contexto do Programa de Formação de Atletas do CBC. Então, vamos pular para a próxima, que é valor.
onde também é só de consulta e vai trazer aqui quais os valores que o clube obteve e que vão poder ser utilizados no âmbito desse projeto. Aqui está a composição de todos os valores. A próxima aba, cronograma e etapas, traz para o clube o cronograma da execução da parceria, tanto da primeira lista quanto da segunda lista. Essa aba também é de consulta e traz as datas de início e a data final de cada etapa. Passando para a próxima e a mais importante, é onde ele vai detalhar os itens que vão compor a primeira lista. Conforme a Tilara já falou, o projeto é único, mas vão ser apresentadas 2 listas de materiais e equipamentos no decorrer da parceria. Agora, inicialmente, o clube, junto com o projeto, vai apresentar a primeira lista. Então, ele vai vir aqui, clicar em incluir item. Ele vai trazer essa tela, vai te perguntar qual é o tipo de produto e serviço, se é um material ou um equipamento. No caso aqui, o Juventus, como ele é um filiado pleno, ele trouxe essas 2 opções. Para quem é filiado primário, somente materiais, vai aparecer aqui. Vamos iniciar o preenchimento aqui com um exemplo de material esportivo. O sistema ele já vai restringir aos esportes que o clube selecionou aqui naquela aba projeto. Então, vamos fazer um exemplo aqui, selecionando a ginástica rítmica. Vocês percebem que o sistema já quantificou aqui quantos atletas o clube tem por naipe e também demonstra o número de membros da comissão técnica para esse esporte. Ao selecionar o esporte, além de apresentar esses quantitativos aqui de beneficiados, o sistema já vai apresentar uma lista suspensa com os itens referentes a materiais esportivos que foram pré-definidos pela confederação desse esporte. Então, vamos fazer um exemplo aqui de uma bola infantil. Assim que você seleciona, o sistema já traz a especificação técnica, que é imutável nesse caso. Você não tem como alterar. A especificação técnica complementar vai ser utilizada quando a especificação técnica, que já é pré-definida, precisa dessa complementação. Notem que aqui nesse item, a confederação estipulou que pode ser de cores variadas. Então, o clube pode vir aqui e já complementar falando bolas na cor azul. A memória de cálculo se refere ao quantitativo de bolas que ele está requerendo nesse momento. E esse quantitativo ele é vinculado ao número de atletas. A gente faz essa análise. Você vê que aqui nessa textinho de ajuda, ele fala campo destinado à apresentação de memória de cálculo por parte do clube com relação à quantidade a ser solicitado para o item em questão, frente ao número de atletas a serem beneficiados. Memória de cálculo, ela não vai ser parte integrante da especificação técnica do item. Essa informação ela fica registrada somente aqui no sistema e serve para a área técnica do CBC fazer a análise do quantitativo que está sendo requerido para cada item. Então, aqui, vamos supor que ele está pedindo 14 unidades de bola. Aí ele vem aqui e justifica o porquê que ele está pedindo essas 14 unidades de bola. 2 bolas por atleta, já que ele tem 7 atletas femininas. E pronto. Esses são os campos que podem ser preenchidos com relação a material esportivo. Finalizando o preenchimento, clica em incluir. Vai dar essa mensagem de registro salvo com sucesso. E vocês podem notar que aqui no campo, no grid inicial, já vai mostrar aqui que o item número 1 que foi cadastrado foi a bola infantil, 14 unidades de ginástica rítmica. E assim por diante, vocês vão continuar no preenchimento. Vamos fazer um exemplo agora aqui de uniforme. O uniforme ele vai estar dentro de material esportivo também. Vamos selecionar a ginástica rítmica novamente. O item, vamos buscar aqui, uniforme de competição. E ele, conforme a Tilara falou, traz o mínimo da especificação estipulada lá pela confederação, respeitando as normas previstas pela Federação Internacional de Ginástica para a modalidade. Que, no caso aqui, ele poderia complementar com a modelagem, na modelagem X, tecido Y, com o selo
uniforme e atletas do CBC e logo do clube. Conforme foi falado, o selo de formação de atletas do CBC é obrigatório em todos os uniformes. No caso aqui, vamos supor que ela peça também 14 unidades para esse uniforme. Na memória de cálculo também vai ter que ser exposta a justificativa para esse quantitativo. Clique em incluir e vai ver que aqui no grid inicial apareceu também. Agora eu vou fazer um exemplo de um equipamento esportivo, que, repetindo, somente para os filiados plenos, e equipamento esportivo é de livre preenchimento o sistema. Ele não vai trazer aqui um rol de equipamentos que você pode solicitar. No caso, ele vai pedir que você vincule a quais esportes esse equipamento vai servir. No caso, eu vou fazer um exemplo de um equipamento de preparação esportiva e eu vou dizer que serve tanto para ginástica rítmica quanto natação. Vamos supor, esteira. Na especificação técnica, a gente tem que trazer o mínimo para que possa ser feita a aquisição de forma satisfatória e não pode ser detalhada ao ponto de que direcione para uma marca em específico. Vamos dar um exemplo aqui. Esteira, um motor de 5 a 8 HP com níveis de inclinação, monitoramento cardíaco e outras características que você achar mais, que vocês achem que sejam necessários. E caso vocês tenham uma marca de referência, é importante que vocês sempre coloquem essa expressão aqui. Igual, similar ou superior a Life Fitness, por exemplo, modelo XYZ, por exemplo. No caso, você vai selecionar a unidade de medida referente a esse equipamento que você está criando, no caso que seria a unidade, seleciona a quantidade e na memória de cálculo coloca a justificativa do porquê você está pedindo aquele quantitativo. Vamos supor que colocasse aqui 4 unidades de esteira ou 2. A gente colocaria aqui a memória de cálculo falando que seria suficiente para atender o quantitativo total de atletas dessas modalidades. Clicando em incluir, novamente ele vem aqui para o grid inicial, equipamento de classificação como permanente, não de consumo, como os materiais esportivos, o nome do item, unidade de medida e a quantidade. Depois de ter feito todo esse preenchimento da lista de materiais e equipamentos, a próxima aba que tem no sistema, conforme a Tilara falou, se refere aos itens que foram adquiridos no âmbito do edital 7, que nesse ato convocatório 9A, somente 2 clubes participaram. Então, para a maioria de vocês, vai dar essa mensagem de registros não encontrados. Então, é só seguir aqui com o preenchimento do sistema. A próxima aba se refere aos anexos obrigatórios, das declarações obrigatórias, que são os anexos ao ato convocatório. Aqui vocês devem fazer o upload dos arquivos assinados. Aqui nesse botão de anexos obrigatórios, vocês já vão encontrar os modelos dos anexos que devem ser feitos, ser feito o upload aqui nessa aba de anexos. Vocês clicam aqui, o sistema vai baixar o arquivo em Word, vocês vão pegar, fazer o preenchimento e logo após incluir esse documento aqui na aba de anexos. Quando você clica em incluir, ele vai te mostrar uma lista suspensa para você indicar a que documento se refere. Você vai clicar em selecionar o arquivo, buscar o arquivo em PDF lá no seu computador, clique em abrir. Uma informação muito importante que é trazida aqui nesse campo de ajuda é que os anexos não podem ultrapassar 5 megabytes e eles não podem ter no seu nome acentos ou caracteres especiais, porque senão o sistema aqui do CBC ele não aceita. Logo após fazer o upload, você clica em incluir.
vocês vão ver que aqui já vai estar constando o anexo 2. Aí vocês vão clicando aqui, incluindo todos os anexos obrigatórios que constam lá no ato convocatório. Aqui eu só demonstrei esse primeiro, não vou fazer o preenchimento dos demais. Feito isso, vocês vão pular para essa aba aqui de exportar o projeto e o detalhamento dos materiais. Nessa tela, inicialmente, vocês vão ter que clicar aqui embaixo em exportar projeto. Nesse botão, vocês vão clicar e o sistema já vai exportar o que foi preenchido referente ao projeto em formato PDF. Já traz aqui o nome dos dados do clube, do responsável técnico, o nome do projeto e demais informações, e a data que foi exportado. Após exportar, vocês têm que clicar aqui em atualizar as versões, que vai ficar constando aqui o arquivo que foi acabado de exportar, com a data. Depois de exportar o projeto, é hora de exportar a lista de materiais, que aqui no caso está trazendo com esse nome, detalhamento de materiais. Da mesma forma, vocês clicam aqui em detalhamento de materiais. Vai se abrir um PDF exportado com todos os itens que foram incluídos lá na lista, com a data e as assinaturas do responsável técnico e do dirigente do clube. Da mesma forma, clica-se em atualizar versões, vai ficar constando aqui que dia que foi exportado, e após isso, vocês vão vir aqui para essa aba de finalização. Clicando em finalização, aqui embaixo vai aparecer os campos de CPF e senha do responsável técnico, que é onde vocês devem preencher e enviar essa lista para análise do CBC. É importante frisar que após o envio, o sistema fica bloqueado para preenchimento e não permite qualquer tipo de alteração na lista de materiais. Envio realizado com sucesso. Neste momento, o que vai ser feito é isso. Depois que a gente passar pela análise, eventuais diligências e aprovação do colegiado de direção, vai ser necessária a assinatura do projeto e da lista de materiais. E isso vai ser feito aqui dentro dessa aba de exportar projeto / detalhamento. Vocês vão pegar o projeto que foi aprovado, imprimir, assinar e fazer o upload aqui no sistema do arquivo escaneado. Vamos clicar aqui, detalhamento de materiais, selecionar o arquivo e subir, tanto para a lista de materiais assinado, quanto para o projeto que fica aqui embaixo. Após esse procedimento, seguem os demais ritos que a Tilara já falou. Nesse momento, o preenchimento será esse, que deve ser realizado por vocês. Volto para a Tilara. Agora, se você puder mostrar para eles como são clubes novos, mostrar também a aba de solicitação e esclarecimento, que é o local onde as comunicações com o CBC se darão a partir de agora. Ah, claro. Nessa abinha aqui, ó, esclarecimentos / solicitações / diligências, vão ser realizadas todas as comunicações entre o CBC e o clube. Tanto o CBC pode enviar, quanto o clube pode enviar uma solicitação ou uma comunicação por aqui. Vou fazer um exemplo, como se eu fosse enviar um ofício para vocês. A gente vai clicar aqui em novo, esclarecimento, solicitação, coloca o número do documento, seleciona o tipo do documento, no caso seria um ofício, bota o assunto, escreve uma síntese, clique em avançar, vai aparecer a mensagem aqui, que foi enviada, onde o clube poderá me responder. No caso aqui eu estou como clube, meu perfil está como clube, eu estou simulando o preenchimento. O clube enviou um ofício aqui, o CBC pode vir aqui responder, inserindo uma mensagem, e o clube e o CBC também podem incluir anexos em formato PDF
aqui no sistema e enviar. Pronto, enviei uma comunicação. No grid externo dessa aba esclarecimentos, solicitações, vai mostrar o número do documento, o tipo do documento, o assunto, quem foi que solicitou essa comunicação e assim por diante. Conforme a execução da parceria, vocês vão perceber que todas as nossas comunicações oficiais vão ser por aqui, via sistema. Preciso enviar um ofício, preciso fazer uma cobrança para o clube, uma diligência formal ou algo do tipo, vai ser tudo realizado via essa aba esclarecimentos e solicitações. Certo, Lara? Isso mesmo, obrigada, viu? Aí, Milena, não sei se você vai encerrar, abrir para as perguntas. Obrigada, Tagore, obrigada, Tilara, foram ótimas as apresentações. Eu acredito que foram bastante esclarecedoras para todos. Eu sei também que é muita informação, assim, para assimilar tudo ao mesmo tempo. Temos clubes que é a primeira experiência nesse eixo, então, assim, é super natural que hajam dúvidas, mas a gente vai estar aqui para dar todo o suporte necessário. E sistema é prática. Então, assim, a partir do momento que vocês vão ter o acesso, vocês vão explorar, vão fazer o primeiro aporte, a primeira vinculação de material, de equipamento, e vão entender essa dinâmica. Eu achei importante só reforçar com vocês, assim, a questão de bem especificar, né? Eu falei um pouco, Tilara falou, Tagore falou, porque é o coração do processo, né? Se vocês especificam bem, nem pode ser nem tão pouco, nem muito. Então, é encontrar a medida certa, porque vocês precisam especificar corretamente para fazer uma boa compra. E se vocês especificam demais, vocês limitam, vocês restringem. Então, é importante achar essa medida certa, junto com a área esportiva do clube, né? O que é que precisa conter, o que é excesso que pode ser retirado. Então, procurar bem especificar. E fazer a memória de cálculo, que é o maior volume de diligência nossa. Então, assim, importante a gente estar passando por um processo de formalização agora da lista 2. Então, os clubes que vão estrear já com a lista 1, tendo uma efetividade, uma eficiência nessa modelagem de projeto, vocês vão ganhar em efetividade, vocês vão ganhar em rapidez, a formalização vai ser mais fluida. Então, assim, é muito complicado quando vocês cumprem a tarefa, aí volta para a gente analisa, não é isso. Aí vai uma diligência para o clube, aí o clube acha que atendeu, aí a gente vai analisar, ainda não atendeu plenamente. Então, assim, memória de cálculo é fundamental, vocês têm que demonstrar pertinência do quantitativo que está sendo proposto. Então, a gente faz uma abordagem primeiro com relação ao número de atletas. Às vezes não tem uma correlação direta com o número de atletas, então vocês é que vão trazer o elemento técnico. Olha, eu preciso de 2 itens desse equipamento por isso, por essas razões, eu tenho um volume de atendimento, às vezes é um item de fisioterapia, então tem que haver uma correlação. A especificação também, a gente avalia a pertinência, se está correto, então o nosso técnico ele tem que olhar o detalhe dessa especificação. O técnico aqui faz lá um Google, joga aquela especificação na internet, vê se está direcionando para algum item. Então, às vezes, é mais fácil para o clube. Deixa eu pegar aqui uma especificação que está dessa marca e vou jogar lá, porque assim eu não erro. E aí termina errando, porque você está fazendo um copia e cola de uma especificação de uma marca específica. E é isso, assim, a gente vai zelar muito nesse processo. Eu queria muito pedir a compreensão, os prazos às vezes são curtos, porque a gente precisa cumprir esse cronograma. Então, a média nossa de diligência é de 2, 5 dias no máximo. Então, assim, priorizar esse projeto para que a gente consiga finalizar dentro do prazo regulamentar da formalização, que Tilara botou aí 2 de setembro, né, Tilara? Então, assim, já estamos aí com um prazo bem curto, mas, assim, cada projeto, cada clube tem um técnico aqui no CBC responsável, vocês vão receber os contatos desses técnicos, então é importante já fazer essa troca imediata, iniciar mesmo o processo de preenchimento do projeto, essas opções que você salva o projeto, manda, a gente corrige, aí já salva uma nova versão, até a gente chegar na modulação final que vai ser aprovada. Eu acho que é isso assim, que eu queria reforçar. Já surgiu uma pergunta no chat que eu achei bem interessante,
que a Célia do Regatas, ela perguntou quanto é que eu tenho de equipamento, né? Ela não estava compreendendo. Então, Tilara já respondeu que, por exemplo, se o clube tem 230 mil, se o ato convocatório estabelece que tem que reservar 100 mil para cada lista, né? Então, o que é que sobra? Sobra 30 mil além de equipamento. Eu não sei se Tilara quer fazer esse reforço, porque às vezes, quando é o pleno, é 100 mil. O primário, ele divide o valor por 2. Então, Tilara puder complementar, eu agradeço. Eu ia falar justamente sobre isso aqui também. Então, para o filiado pleno, ele tem que reservar 100 mil em materiais, né? A Célia, aqui no caso dela, ela vai receber 230 mil. Então, ela tem que garantir 100 mil em materiais para a lista 2. Essa lista 2, que é a segunda pergunta que tem aqui, ela vai ser formalizada em junho do ano que vem. Então, agora, junto com o projeto, a gente vai formalizar a lista 1. E em junho do ano que vem, a gente vai formalizar a lista 2. A lista 1, nós estamos formalizando agora para vocês executarem a partir de novembro até junho de 2023. A lista 2, a gente vai formalizar em junho de 23 para vocês executarem até junho de 24. Então, ela, como filiada pleno, tem que garantir 100 mil em material para a segunda lista. Então, sobra 130 mil do valor que ela vai receber, certo? Então, 100 mil em materiais nessa lista e 30 mil. Eu coloquei ali também que os rendimentos de aplicação, eles podem ser utilizados para complementar a lista. Então, vai da gestão do clube. Pode ser que o clube queira optar por utilizar esses rendimentos na lista 2, né? E o saldo de aquisição da lista 1, o saldo do que não foi adquirido na lista 1, ele também acumula para 2. Então, vou dar um exemplo aqui. Ela optou por usar 100 mil em material na primeira lista. Quando foi para o pregão, economizou 15 mil, usou 85. Esses 15 mil, eles podem ser utilizados na lista 2. Então, ela vai acumular os 100 mil que ela tem que garantir para a lista 2, os 30 mil de equipamento que ela já deixou reservado e os 15 mil de saldo. Então, esse caso, e mais os rendimentos de aplicação, que acumulou durante esse período. Então, o clube ele pode fazer essa gestão de ou comprar o equipamento agora, se ela já tem a necessidade e a urgência desse equipamento nesse momento e o valor de 30 mil é suficiente para ela comprar o equipamento que ela precisa nesse momento, ela pode usar esses 30 mil agora no equipamento ou deixar esse equipamento para a lista 2. Então, fica a critério do clube. Sobre isso, assim, é muito importante, é até um ponto que eu tinha observado aqui para falar com vocês com relação à orçamentação. Então, está dentro daquela premissa de simplificação. O clube não precisa orçar todos esses itens nesse momento, na hora de propor. Mas é importante porque para vocês vão passar pelo processo de execução e vão ver como é criteriosa a fase de orçamentação. Tem que ter 3 orçamentos por item, tem que atender a requisitos que a norma do CBC estabelece. Mas, minimamente, o clube precisa ter uma noção de preço, né? Então, se ele tem um limite financeiro para a lista e está aportando X itens, então não é só a necessidade que a área técnica do clube, de cada esporte, vai trazer para vocês que são responsáveis técnicos. Vocês precisam avaliar com a área técnica daquele esporte, tá, você está pedindo esse item, quanto custa esse item? Então, minimamente, vocês vão ter que aferir o valor referencial, mesmo sem trazer para mim nesse momento, para que vocês façam uma composição, a cesta de itens compatível com o valor do limite financeiro que vocês têm para essa lista. Então, é muito importante essa questão da orçamentação sem ser formal, mas essa noção, e tanto que a gente diz ao órgão de controle que o clube precisa fazer, porque não é um tiro no escuro, né? Vocês precisam ter uma noção de quanto custa cada item. Então, assim, na fase de execução, eu vou pedir 3 orçamentos. Então, minimamente, vocês fazem um orçamento para ter uma noção de precificação desse item. E também, assim, a orientação é que vocês, o quanto mais vocês coloquem para a primeira lista, melhor,
porque a gente vai estar na segunda lista, vai ser o final do ciclo, então a gente precisa fechar a prestação de contas. Então, assim, quanto mais bem planejada essa lista de vocês, melhor vai ser, porque a lista 2 fica o menor valor possível, fica mais fluido. Equipamento, às vezes, o prazo de entrega dos fornecedores é maior. Então, eu vou dar um exemplo. A gente está em execução dos projetos do ato convocatório 9. Eles já formalizaram a lista 1, já executaram a lista 1, estão agora na lista 2. Muita coisa remanesce para 2. Só que como eles estão no projeto do ciclo inteiro, então vai ficar, se é possível, ele não comprou na 2 não, então vai comprar na 3. Só que você já tem um cronograma menor, porque vocês estão formalizando já no meio do ciclo. Então, assim, vocês vão ter 2 listas. Então, quanto mais assertivo vocês forem nessa primeira lista, a garantia é maior, porque na lista 2 eu não tenho como flexibilizar prazos. Então, agora, o fornecedor, isso acontece muito. Olha, pediu prorrogação, era para entregar em junho, pediu para entregar agora em outubro. Então, quando a gente tem margem de tempo, a gente vai deferindo isso, porque o que a gente quer ver é que realmente a compra se concretize, que haja a formação dos atletas com aqueles itens. Só que para a lista 2 de vocês, eu não vou ter essa mobilidade de tempo, porque eu vou precisar fechar essa prestação de contas para que vocês já renovem o projeto para o outro ciclo. Então, assim, muito importante que vocês tenham, né, esse cuidado para tentar converter o maior número de itens dentro do valor limite da lista 1. Tá bem? Eu não sei se tem mais alguma... Tem mais 3 perguntinhas aqui. O pessoal da Moveon está perguntando se tem um percentual de valor de investimento para os uniformes, destinado para os uniformes, né? Nesse caso, os uniformes, eles estão na lista dos materiais, então ele também entra nesse montante de R$100 mil. É importante também registrar que a Milena até falou que a compra dos uniformes ela é preferencialmente na primeira lista, porque o CBI, a partir de fevereiro de 2023, tem a exigência do novo selo. Então, esse valor de 100 mil, ele já pode ser o uniforme contemplado dentro desse valor. A outra pergunta do Sérgio, se o clube deve abrir uma conta específica, exclusiva para recebimento dos recursos, sim. Para cada projeto formalizado com o CBC, é uma conta corrente, uma conta poupança específica para recebimento dos recursos. A Rafaela pergunta se ela pode solicitar material para um esporte na lista 1 e material para outro esporte na lista 2. Pode também, de acordo com a necessidade, que é isso que a Milena falou, né? Que vocês vão sentar com a área de esporte de vocês para avaliar qual que é a urgência, qual que é a demanda. Também a Rafaela pergunta, vou receber 230 mil na lista 1, obrigatoriamente devo tentar chegar aos 115 mil ou posso passar? Você tem que garantir 50% do valor para a segunda lista. Então, é a questão dessa orçamentação aí para você ter a noção do valor dos seus itens. Então, você tem que compor a sua lista com até 115 mil. Nesse aspecto, Tilário, eu acho que é importante assim, se passar um pouquinho, digamos que você orçou e seus itens estão dando aí uma média de 140 mil. E você tem 115 mil. A gente sabe que o processo de disputa há economia. Então, pode haver uma aposta do clube se a margem for muito pequena que está ultrapassando. Mas o que é que acontece? Quando a gente monitora a execução, a gente verifica quanto que está sendo homologado no pregão eletrônico e a gente afere. Olha, o valor da sua compra está ultrapassando o limite da lista. Então, assim, na execução, isso é monitorado também. A gente diligencia e pergunta, se ultrapassar e você comprar isso tudo, você vai arquear com recurso próprio? Você tem condição de pagar essa diferença? Porque o que o CBC quer, não que vá ter um rigor máximo, digamos que era 115 e ficou em 120. O que o CBC quer é fazer uma reserva mínima para o outro ano, porque a gente entende que o material é insumo, então precisa de reposição. É essa a ideia de estar suprido durante o ciclo todo. Mas digamos que durante a execução, porque não é um cálculo exato, você vai fazer agora uma aposta de valor. Então, quanto mais próximo tiver, melhor vai ser, porque durante a execução que você estiver comprando, a gente vai monitorar se está ficando dentro do valor. E a gente monitora isso desde o momento da orçamentação.
Então, quando chegar na fase da orçamentação, você vai apresentar 3 pesquisas, o sistema calcula tudo, o valor que é inexequível, o valor que é excessivamente elevado, a gente encontra se vai ser o valor referencial, vai ser pelo menor valor, vai ser pelo valor médio, então a gente segue critérios para a definição do valor referência que você vai levar para o pregão. Então, assim, é tudo encadeado, né? Então, por isso que a gente está reforçando tanto aqui nessa fase de formalização, que vocês tenham uma noção exata do valor dos itens, mesmo sem trazer para a gente essa orçamentação, porque seria uma parte burocrática excessiva, a gente já viu que seria excessivo na formalização, por isso que o CBC desburocratizou, mas na fase da execução isso é cobrado, e cobrado muito, com muito rigor. Então, assim, quanto mais próximo do valor médio que você encontra aí no mercado, você vai ter uma noção da sua cesta de itens e se está compatível com o seu limite financeiro. Mais alguma pergunta, Tilara? Temos mais 3 perguntas. Ainda com relação aos uniformes, se dentro desses 100 mil tem cota específica para uniforme. E não tem esses 100 mil, pode ser a totalidade de uniforme, tá? O Sérgio Negrão pergunta sobre o selo, se ele pode utilizar o selo até maio de 23, e o CBC já deu esse prazo até fevereiro para os clubes adaptarem os uniformes, então a partir de fevereiro de 23, obrigatoriamente é a nova logo. O Salatiel pergunta se a aquisição dos uniformes das 3 modalidades é obrigatória a compra para os 2 anos do ciclo, ou ele faz a compra na lista 1 ou na lista 2. E nesse caso também, como você tem que manter o clube, tem que utilizar os 100 mil em materiais, talvez não seja interessante que você compre todos os uniformes na lista 1. Mas aí também você vai ter que avaliar qual que é a necessidade do seu clube hoje em materiais esportivos. Porque se você tem a urgência, a necessidade de determinados itens de materiais esportivos, talvez seja interessante que haja um equilíbrio entre os uniformes que para a equipe competir nos campeonatos e os materiais esportivos para suprir ali o desenvolvimento dos treinamentos. Quer complementar, Milena? Eu acho que isso é uma questão estratégica do clube, né? Ele vai avaliar onde ele quer suprir, porque às vezes também ele está fazendo um pregão só de uniforme, né? Então ele pode fazer esse cálculo, né? Não, eu prefiro comprar tudo na lista 1 e comprar a lista 2 só de material. Então, assim, a gente não tem como definir isso por vocês, avaliação de pertinência, de necessidade, porque senão, às vezes, isso que a Tilara colocou, você compra muito uniforme, deixa estocado e está faltando material. Então, assim, a gente não entra nesse mérito, né? Agora, logicamente, se você compra um material, um uniforme dobrado para 2 anos, e aí na memória de cálculo a gente vai perguntar por que tanto uniforme? Aí a gente vai avaliar a pertinência, se realmente se justifica, certo? Então, aí vai depender dos esportes que você está elegendo para comprar o uniforme. Então, por exemplo, eu estou comprando uniforme de competição e estou comprando uniforme de passeio. Então, assim, é um universo assim, muito subjetivo, né, de cada projeto. E, assim, a gente estaria aqui conjecturando possibilidades. Eu acho que essa razoabilidade tem que ser buscada pelo clube, de forma que o projeto venha a suprir mesmo as principais necessidades. Mais alguma questão? Temos mais 2 aqui para encerrar, né? E há outras questões que vocês tenham, podem mandar para a gente por e-mail também, que a gente vai respondendo, tá? As 2 são relacionadas à conta. Na verdade, uma é uma sugestão, se não seria o caso de já abrir a conta, e a outra é perguntando como ficam as questões das despesas financeiras das contas bancárias. Você quer responder essa também? O CBC, a gente já tem até um acórdão do TCU, que isenta as contas dos projetos de incidência de tarifas bancárias e de impostos. Então, assim, a gente faz um controle, Tilara vai acompanhar vocês nessa fase de abertura de conta, e a gente pede que
que o clube faça essa verificação na hora da abertura. Então, tem que ter a isenção. A Caixa Econômica Federal é bem fácil assim, de conseguir essa isenção, tem que haver essa negociação com o gerente do banco, dizer que é uma conta de projeto, que é recurso público, que não pode haver essa incidência. Tem até um código, né, da Caixa Econômica, Tilara, é o 05. Agora, de cabeça, eu não vou me lembrar. Acho que é o 05. Então, tem um código específico que você abre a conta isenta de tarifas bancárias e impostos. E aí, se por um acaso houver incidência, a gente controla isso mês a mês. Havendo incidência, a gente vai notificar o clube. Se for R$ 1 a R$ 1.000, a gente cobra que seja feita a devolução. Então, dá um trabalho para o clube ir na agência, pedir a devolução para o banco. Às vezes, o banco estorna. Quando o banco não estorna, aí é custeado com recurso do próprio clube. Então, o projeto tem que haver essa recomposição de valor. Então, por isso que é muito importante essa ciência de vocês e que vocês já façam essa classificação correta para evitar essa burocracia e esse ônus, né? A gente não quer onerar o clube, mas o clube tem uma responsabilidade com relação à abertura correta dessa conta. Então, se não é feito correto, né? Aí ou a própria instituição recompõe, ou então quem assume é o clube, com recurso próprio. Então, muito importante essa pergunta para já deixar todo mundo bem alerta para esse momento. Quando a gente solicita também a abertura da conta, a gente encaminha um ofício com todas as orientações da forma de classificação, com esse acórdão, para vocês conseguirem fundamentar junto ao gerente do banco a correta abertura dessa conta. E a sugestão de abrir a conta, já ir abrindo a conta, a gente já faz de forma antecipada e a gente começa esses procedimentos de abertura de conta após a aprovação do projeto. Então, na verdade, nesse momento, envidar os esforços para apresentar o projeto, analisar o projeto e aprovar o projeto. Aí, a partir do momento que o projeto for aprovado, a gente começa os trâmites para a abertura das contas. Isso é importante também, porque, assim, a gente tem que ter uma relação de causalidade. Eu abri essa conta para esse projeto. Não pode ser uma conta que o clube já tinha, que está livre, porque o dinheiro não pode ter nenhuma outra movimentação de recursos que não seja desse projeto em específico. Então, é importante também para aqueles clubes que estão nos dois eixos terem muita atenção, pedir para a área financeira ter muita atenção na hora de pagar, porque a gente já passou por situações bem delicadas em que houve erro. Às vezes pagou a folha toda do profissional na conta da conta que era do equipamento, do material e equipamento. Então, assim, são situações assim, muito difíceis de serem enfrentadas. A gente é muito rigoroso com relação à movimentação. Tá? Então, preservar essa conta só com recurso do projeto. As movimentações, elas têm que ser diretamente para a conta do fornecedor, não pode haver saque. Mas são orientações que a gente não quer misturar, porque tudo isso vai ser na fase da execução. Então, assim, Tilara até falou agora, não, vamos canalizar os esforços, né? Então, o momento agora não é da abertura da conta, é mais para dar a vocês ciência. O momento agora é de fazer a composição do projeto da melhor forma possível. E, para isso, vocês contam com a gente, né? E a gente conta com vocês, porque é uma relação mútua, né? A gente conhece aquele projeto onde o técnico se esforçou, onde foi bem especificado. Praticamente tem projeto que sai sem diligência, tem outros que saem com 20 diligências. Então, não pode ser assim. A gente tem essa relação de parceria, então o técnico vai orientar, a gente está aqui hoje capacitando e a gente vai, né, somar esforços para que isso venha da melhor forma possível. Então, importante vocês se sentirem muito à vontade, se não for aqui nesse fórum, que amanhã vocês já liguem, né, a partir do momento que os técnicos se apresentarem por e-mail a vocês, vocês já ligam, fiquei com dúvida nisso, posso falar por telefone. Então, assim, a equipe aqui é muito preparada para orientar. É assim, o acerto de vocês é o resultado do nosso trabalho. A gente trabalha para que vocês acertem aí na conta. Tem mais alguma pergunta, Tilara? Não, acho que é isso. Podemos encerrar. Então, a gente agradece mais uma vez a atenção. Pedimos desculpas se algo ficou, né, um pouco tumultuado, o início da apresentação, que deu problema.
Mas é isso, a gente está aqui de coração aberto, somos parceiros. Nosso lema é que juntos somos mais fortes, então a gente acredita, a gente trabalha aqui imbuído desse espírito. Nosso trabalho é para que o recurso chegue aí na ponta, forme os atletas, e vocês, como responsáveis técnicos, é a pessoa de interlocução entre o clube e o CBC. Então, assim, é fundamental a atuação de vocês, a gente quer estar muito próximo, e é isso, eu agradeço, desejo um bom final de tarde para vocês e vamos em frente. Boa sorte, sucesso para todos.